Oi, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar. Hoje a gente começa falando das exportações de carne de frango e de carne suína que cresceram e bateram recordes em 2024. As vendas de carne de frango para o exterior teve um aumento de 3% em 2024, em relação ao ano anterior. As receitas com os embarques se aproximaram dos 10 bilhões de dólares. O volume comercializado chegou a 5 milhões e 200 mil toneladas. É o maior volume de exportação já registrado pelo setor. As receitas de exportação também bateram recorde entre janeiro e dezembro de 2024, chegando a 9 bilhões e 900 milhões de dólares, saldo 1,3 maior do que o obtido em 2023. A China foi o maior importador, seguida por Emirados Árabes Unidos e Japão. O Paraná foi o estado brasileiro que mais exportou. E o mercado da carne suína teve um desempenho ainda melhor. O crescimento das exportações chegou a 10% e também registrou recorde em 2024. Levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que as exportações brasileiras de carne suína, considerando os produtos in natura e processados, totalizaram 1,3 milhão de toneladas entre janeiro e dezembro, estabelecendo um novo recorde para o setor. As receitas das exportações anuais do setor superaram pela primeira vez o patamar dos 3 bilhões de dólares. Entre os principais importadores, as Filipinas encerraram o ano assumindo o primeiro lugar, deixando a China na segunda colocação. O nosso maior importador, historicamente, dos últimos 5 anos, caiu 38%. A China importou, nesse ano, 241 mil toneladas, mas foi complementado pelo aumento das importações dos demais países, como o caso das Filipinas, que é o maior importador de carne suína do Brasil, importando 254 mil toneladas, um crescimento de 101% comparado com o mesmo período do ano passado. Mas não foi outro desempenho do Chile, do Japão e de Singapura, que cresceram também nas suas importações e mantiveram com essa capilaridade um grande número de exportação para o Brasil. Mantivemos per capita positivos para o nosso mercado interno, mas acima de tudo colaboramos com mais de 90 mercados mundo afora, sendo o quarto maior exportador e crescendo nessa exportação, ajudando na segurança alimentar. E a exportação brasileira de carne bovina também apresentou bom resultado no ano passado e bateu recorde. O país consolidou a liderança no mercado global em 2024, com um embarque total de 2,89 milhões de toneladas, 26% a mais que o ano anterior. O volume movimentou 12,8 bilhões de dólares, cerca de 22% a mais do que o faturado em 2023. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, compilados pela ABIEC, colocam o setor na dianteira, dentre os que mais contribuíram para o saldo positivo na balança comercial brasileira em 2024, que ficou em 74,6 bilhões de dólares. A China foi o principal destino, seguida pelos Estados Unidos. Somando todas as categorias de carne bovina, as exportações chegaram a 157 países. Pela primeira vez, o valor de exportação do agronegócio mineiro ultrapassou o setor de mineração. Olha só. Entre janeiro e novembro de 2024, as vendas externas do agro superaram em 3% o valor alcançado pela mineração. Na comparação com o mesmo período de 2023, o setor registrou aumento de 19% na receita e 9% no volume, com 16 milhões de toneladas. Os dados acumulados de janeiro a novembro apontam que as vendas externas do setor agropecuário somaram 15,7 bilhões de dólares, representando 40,7% de toda a pauta mineira comercializada. Já a mineração respondeu por 37,7% das exportações totais, com 14,5 bilhões de dólares no mesmo período. Segundo a Secretaria de Estado de Agricultura, mesmo sem contabilizar o mês de dezembro, a cifra alcançada já superou o último recorde anual, que tinha sido registrado no ano de 2022, quando a receita alcançou 15 bilhões e 300 milhões de dólares. Este bom resultado era uma questão só de tempo,
crescimento, já que o agro mineiro vem realmente investindo firme em capacitação, produção sustentável e inovação. O café, produtos do complexo sucroalcooleiro e a carne bovina seguem sendo os principais destaques da pauta exportadora do estado. Porém, outros produtos vêm ganhando destaque, como queijos, iogurtes, leite condensado e batatas preparadas. Ao todo, 169 países importaram os produtos agropecuários mineiros. A China lidera a lista, seguida pelos Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Itália. Carro-chefe das exportações, o café, alcançou 7 bilhões e 100 milhões de dólares, 44,6% a mais na comparação com o ano anterior. Já o setor das carnes contabilizou 1 bilhão e 400 milhões de dólares e 414 mil toneladas, representando 9% das vendas para o exterior. A carne bovina segue como carro-chefe do grupo, com receita de 1 bilhão de dólares e 240 mil toneladas. As exportações do complexo soja, que inclui grãos, farelo e óleo de soja, somaram 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Apesar da cifra, houve redução de 8,4% devido à queda nas importações da China e Tailândia, principais compradores. E as vendas do complexo sucroalcooleiro totalizaram 2 bilhões e 300 milhões de dólares e 4 milhões e 700 mil toneladas, representando acréscimos de 23,7% e 23,2%, respectivamente. Esses números consolidam o Estado como uma potência na produção de alimentos, contribuindo fortemente para o protagonismo do Brasil frente ao resto do mundo. Não tenho dúvidas que em 2025 a combinação da nossa evolução no campo com a valorização dos nossos produtos no estrangeiro vai aumentar ainda mais essa vantagem. Agora a gente fala da soja, que pode ter produção recorde em 2025, mas no mercado externo o preço deve ser menor. A safra 2024-2025 começou com incertezas por conta dos baixos volumes de chuvas, mas o clima favorável nos meses seguintes deve garantir uma produção de soja recorde. A estimativa da Conab é de 166,2 milhões de toneladas. Pesquisadores do CPEA destacam que as políticas nacionais, estimulando maior mistura de biodiesel ao óleo diesel, deve favorecer a procura pelo grão para processamento interno. Com relação ao mercado externo, a forte valorização do dólar frente ao real deixa a soja brasileira mais atrativa a compradores internacionais, o que tende a favorecer as exportações. Quanto aos preços, dados do CPEA mostram que as negociações em dólar para embarques nos portos brasileiros no primeiro semestre de 2025 são realizadas a valores bem abaixo dos registrados há um ano, e as cotações externas também operam em menores patamares. As relações externas também devem influenciar nas negociações. Além do dólar, as ações que devem ser tomadas pelo governo norte-americano, como as alterações nas tarifas de importações, podem aumentar a procura por outros produtores na América do Sul. A Argentina, por exemplo, já anunciou medidas que podem elevar a concorrência com o Brasil. De origem australiana, a macadâmia vem conquistando espaço aqui no Brasil. No campo, é preciso ter muitos cuidados e a produção ainda é pequena. Olhando assim, não dá para imaginar. Esses cachos verdes parecem abrigar frutas suculentas, mas o que tem aí é macadâmia. Uma noz originária da Austrália que chegou no Brasil na década de 50. Mas só começou a ser produzida comercialmente nos anos 80 por aqui. A casca verde engana. Por debaixo dela, uma casca rígida protege a noz. Em 2024, o Brasil produziu cerca de 5 mil toneladas de macadâmia. 60% foi para exportação para países como China, Estados Unidos e para a Europa. O Brasil é o 9º maior produtor do mundo. Atualmente, mais da metade da produção é feita no estado de São Paulo. Essa propriedade, localizada em Ribeirão Bonito, no interior paulista, começou a plantar macadâmias há mais de 10 anos. A ideia era substituir a cana-de-açúcar nas proximidades do Hotel Fazenda. A cultura da cana atrapalha bastante, porque tem maquinário pesado, poeira. E também no intuito de diversificar um pouco, né? Ficar só na cana, se a cana está ruim, a coisa vai mal. Então, diversificar. Hoje são 6.500 pés de macadâmia em produção.
A colheita bruta gira em torno de 50 toneladas por safra. Mas nem tudo é noz. Desse montante, cerca de 3/4 é casca, mas que também não é jogada fora. A casca verde mais mole, chamada de carpelo, é triturada e vira fertilizante. A rígida pode ser utilizada como carvão vegetal ou ainda para a decoração de vasos em floriculturas. Até os galhos decorrentes das podas anuais são aproveitados. Por isso que a macadâmia é conhecida como a rainha das nozes, né? Então é uma economia circular completa. A árvore de macadâmia tem vida longa, produz por mais de 50 anos, mas é preciso muito cuidado e manejo correto ao longo desse tempo. Até porque ela demora para começar a dar frutos. Essa área foi plantada há 4 meses e tem cerca de 2.000 pés. Agora é preciso cuidado e paciência. As plantas demoram 5 anos para começarem a dar frutos e atingem o potencial produtivo a partir do 7º ano. Cuidado, ele é o dia a dia, né? Ele tem as aplicações mensais, tal. Então, o retorno é bastante demorado, mas hoje sim, hoje o Brasil é um bom mercado para a macadâmia. As pessoas aprenderam mais, né? Descobriram a macadâmia, os benefícios da macadâmia, então é uma noz que passou a ser bem mais consumida no país. A macadâmia está no ponto para colher quando cai no chão, o que acontece de fevereiro a junho. Para fechar todo o ciclo, a Nádia e o Josmar montaram o ano passado um centro de processamento. Aqui as macadâmias são armazenadas em silos com ventilação. Vão para o secador com temperatura controlada, descarpeladas e separadas de acordo com o tamanho. A casca rígida também é quebrada em uma máquina e depois é feita a separação manual. De lá, a noz segue para a cozinha, onde passa pela torra e finalização de acordo com a demanda. Ela pode ser drageada com chocolate branco ou ao leite, caramelizada ou ainda receber pimenta ou sal. Tem a natural também. Os produtos que saem daqui abastecem mercados na região e também atacadistas da capital paulista. Farinha e óleo também são feitos na propriedade. O controle da cadeia reflete na qualidade. Então eu sei que se eu fizer tiver um bom cuidado com as plantas, tanto no processo de maturação dos frutos, da colheita, no estoque, então isso sempre vai refletir na qualidade. Parte da produção é fertirrigada e já está nos planos expandir a área, já que o clima é um dos responsáveis pela baixa produção do próximo ano. A expectativa é que o rendimento nacional em 2025 caia para 3.000 toneladas. A macadâmia é rica em ômega 9, fósforo, cálcio e magnésio, além de antioxidantes. Ela também auxilia na digestão e na saúde do coração. Além disso, a noz está mudando a vista e diversificando as culturas de uma região que antes era dominada pela cana-de-açúcar. O valor ainda é alto. A macadâmia representa apenas 1% do mercado das castanhas produzidas no mundo, mas há oportunidade para expandir. Existe realmente muito espaço para crescimento, porque o Brasil tem tecnologia, tem mercado, ela está se tornando cada vez mais conhecida e apreciada, né? De forma que a gente vê o futuro com muito boas perspectivas por tudo isso. Além do mais, é uma noz que traz a sustentabilidade, está se plantando uma árvore e está se encontrando uma nova alternativa para o agronegócio paulista e brasileiro. Agora a gente mostra a história de um criador que resolveu investir no gado Guzerá, em Zacarias, no interior paulista. Na propriedade que fica em Zacarias, no noroeste paulista, a cena é rústica. Animais da raça Guzerá, conhecidos pelo temperamento doce e tranquilo, se alimentando no coxo. O criador André, um dos poucos na região a investir na raça, se destaca pela dedicação ao manejo manual. O criador começou com um rebanho de vacas matrizes puras de origem e touros holandeses, utilizados para a monta natural. Nós começamos no ano de 2019, pré-pandemia. Nós adquirimos um lote de 22 embriões, que desses embriões nós obtivemos
4 produtos. E esses produtos nasceram, começaram a produzir. Hoje são animais de destaque de genética dos melhores touros, das melhores vacas, dos sumários. Estão numa central em Minas fazendo doação, produzindo embriões para multiplicar a genética deles, que é superior. A propriedade produz leite do tipo A2A2, conhecido por ser mais digestível e ideal para a produção artesanal de queijos e doces. Inclusive, os produtores estão em fase de teste dos produtos. Uma das vacas mais produtivas, carinhosamente chamada de Amorosa, é ordenhada manualmente e consegue produzir 8 quilos de leite a pasto. No total, a fazenda alcança uma produção de 35 litros diários, com foco na expansão para atender a demanda por matéria-prima de qualidade. Aqui no sítio, o foco não é apenas a produção de leite, mas a criação de animais guzerá de excelência, com temperamento equilibrado e alta qualidade genética. A propriedade tem 20 fêmeas puro de origem, um touro reprodutor e já comercializa embriões. Atualmente, a propriedade tem 8 vacas prenhas e 2 bezerros recém-nascidos, fruto do lote de 22 embriões implantados, dos quais 4 animais vingaram. Entre eles, 2 bezerras serão receptadoras. Uma possui sangue guzerá com holandês e outra é da raça Gir. No futuro próximo, a ideia é instalar um sistema de ordenha mecanizada e obter os registros municipal e estadual da produção. O criador também planeja participar de exposições, levando seus animais para mostrar a força da raça guzerá. Vamos produzir esses animais, todos POs. Vamos produzir também agora em 2025 animais meio sangue de FIV, fertilização in vitro a partir de embriões. E em 2026 a gente vai começar a participar das exposições regionais, né? Fernandópolis, Araçatuba, São José do Rio Preto. Em 2026 pretendemos trazer as nossas doadoras, a elite que nós temos, nossa cabeceira, e vamos começar a participar de torneios leiteiros na região. E talvez, se Deus abençoar, a gente vai para a Expo Zebu também. A raça é uma das mais antigas entre os zebus, com um histórico de destaque na produção de leite e carne. Apoiado pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, o pecuarista está transformando a sua propriedade em um modelo de sustentabilidade e eficiência através da união entre tradição e inovação. É um gado que bebe pouca água, um gado de uma rusticidade, ele come pouco e transforma isso em leite e carne, porque ele é uma raça de dupla aptidão. E então ele se adaptou muito bem aqui no Brasil, porque nós temos clima extremos, né? Só que aqui chove mais do que na Índia. E pecuaristas de Goiás investem numa raça de fácil manejo e que se adapta bem ao clima do Cerrado. Estou falando do gado Tabapuã. O gado Tabapuã ele foi desenvolvido por meio do cruzamento do mocho nacional e de raças indianas e se tornou uma referência na pecuária brasileira. Uma das características é que esse gado se adapta muito bem a diferentes condições climáticas. Eu estou aqui na fazenda Domingues do Danilo. A propriedade tem cerca de 210 hectares com 220 cabeças de gado. Seja muito bem-vindo, Danilo. Muito obrigado. Dia. Bom dia, bom dia. Por que você escolheu essa raça, Tabapuã? O Tabapuã é uma raça muito dócil, é uma raça que é prazerosa de criar, animais que criam vínculo realmente com você, que são animais muito fáceis de criar, com alta conversão de carne, são animais que são muito pesados. Então são animais dóceis e muito lucrativos para o pecuarista também. O manejo deles é muito fácil, se você for fazer qualquer coisa, seja vacinar ou vermifugar, é muito fácil de mexer. Então, animais que no pasto também são muito fáceis de serem tocados, então é muito bom mexer com a raça. E a produtividade também é boa, assim como a lucratividade? Sim, a produtividade é muito boa. O Tabapuã tem uma característica que é muito boa. As mães são extremamente dóceis, são mães que produzem muito leite para os bezerros. Geralmente você desmama o bezerro mais pesado, é um bezerro de melhor qualidade e são animais que o ganho de peso é excelente. É um gado que veio da mistura do mocho nacional com algumas raças indianas. Então é um gado que se assemelha muito ao Nelore, geralmente a raça mais conhecida no Brasil,
mas geralmente tem as características que os definem melhor, como a orelha maior, a orelha em formato mais oval, né? São gados que são mochos, que não tem chifre, então tem algumas características que diferenciam do Nelore, mas é muito parecido. O Ricardo, ele é veterinário aqui da propriedade há cerca de 3, 4 anos, né, Ricardo? 3 a 4 anos, tá na terceira para a quarta estação. Legal, como é que você faz a seleção para a reprodução? Então, hoje nós trabalhamos com a biotecnologia de inseminação artificial a tempo fixo, né, IATF. Então a gente entra avaliando todos os animais através de ultrassonografia, seleciona os animais que estão aptos à reprodução e esses animais a gente induz eles a esse protocolo de inseminação. Então hoje a biotecnologia que nós usamos aqui na propriedade é a de inseminação artificial. Legal, fazendo o melhoramento genético então. Isso, aí na questão do melhoramento genético, porque a IATF ela é uma técnica de multiplicação. E para a gente ter o melhoramento genético, aí a gente faz um acasalamento dirigido de animal por animal. Então a gente passa cada animal individual avaliando um por um para poder fazer a avaliação de qual animal, para a gente poder fazer um acasalamento dirigido para cada um. E aí a gente usa esse acasalamento na reprodução. E essa raça, ela é resistente a doenças, parasitas também? Sim, nós como um clima tropical, né, então a gente tem as nossas condições de clima. As raças zebuínas, assim como o tabapuã, é uma raça que ela tem uma adaptabilidade melhor ao nosso clima. Então ela tem uma maior resistência a parasitas, carrapatos, moscas. Então toda essa parte de sanidade também é um animal adaptado à nossa realidade. É uma raça de corte com excelente ganho de peso, excelente rendimento de carcaça, excelente habilidade materna para criar bem os seus bezerros. Então, assim, é um pacote realmente assim, excepcional, uma raça excepcional. Você acha que, então, a expectativa para o futuro é que essa raça cresça cada vez mais? Não só uma expectativa, como ela já vem crescendo. Então, assim, de acordo com que as pessoas vão conhecendo cada vez mais a raça e vão começando a utilizar touros da raça tabapuã e elas conseguem começar a ver o ganho que isso traz para a propriedade delas, a aceitação da raça tem cada vez crescido cada vez mais. A lei que regulamenta a produção, o uso e a comercialização dos bioinsumos na agropecuária brasileira vai beneficiar os produtores e também a indústria. Os bioinsumos são produtos e tecnologias de origem biológica, vegetal, animal, microbiana e mineral, para combater pragas, doenças e melhorar o desenvolvimento das plantas. A lei foi sancionada sem vetos pelo presidente Lula. Para o diretor executivo da Associação Brasileira de Bioinsumos, os impactos positivos serão sentidos pelo agro, meio ambiente, consumidor final e, principalmente, pelo agricultor. Os agricultores que produzem bioinsumos para uso próprio estavam ameaçados por alguns equívocos que a nova lei dos agrotóxicos continha. Então, essa lei de bioinsumos que foi publicada, ela corrige equívocos contidos na lei de agrotóxicos, que prejudicaria a produção de bioinsumos, e traz ao agricultor quanto para a indústria de produtos biológicos uma segurança jurídica enorme. Nós consideramos esse o principal impacto. Nós teremos uma revolução, especialmente no solo. O solo, quando você tem uma atividade agrícola utilizando insumos biológicos, o solo tem uma resposta muito grande. A microbiota do solo é reconstituída, é regenerada, e isso tem um impacto muito positivo na produção agrícola. Os insumos biológicos, as bactérias, fungos, leveduras, insetos, estão cada dia mais utilizados na agricultura brasileira e têm um impacto extremamente importante, tanto na planilha de custo dos agricultores, quanto na produtividade e também um impacto positivo no meio ambiente. E isso reflete também para os consumidores, para os trabalhadores rurais, que terão produtos mais amenos para ser utilizados em todas as agriculturas brasileiras e também na pecuária. A produção de bioinsumos para uso próprio, ela vai facilitar muito o controle de custos por parte do agricultor. No Brasil, modernas indústrias foram construídas para ofertar
inóculos para esses agricultores que decidiram produzir bioinsumos para uso próprio. E também as indústrias que produzem bioinsumos prontos para uso estão extremamente sólidas e seguras com essa lei nova que foi aprovada. A agricultura regenerativa, que é uma nova modalidade de agricultura, né, que está sendo desenvolvida não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, né? Essa agricultura regenerativa ela ganha força no Brasil com essa pavimentação normativa do mercado dos bioinsumos. Os investidores agora terão efetivamente segurança jurídica para investir e os agricultores para mudar as suas práticas. As frutas cultivadas no quintal de casa transformaram o negócio de uma família mineira em uma agroindústria. O trabalho começa no quintal de casa. Hoje a colheita começa nos pés de goiaba. Aos poucos o caixote vai se preenchendo com as frutas maduras. Estamos em uma propriedade rural de Araguari para contar a história de uma família que transformou uma necessidade em oportunidade. Eles começaram a produzir polpas de fruta apenas para o consumo próprio, mas o negócio deu tão certo que hoje a produção já ultrapassa 300 quilos por mês. A Sueli e o Rubens se casaram e tiveram a Carol e a Bia. O Iago chegou à família depois, namorando a Carol. Juntos, os 5 se abraçaram e construíram um verdadeiro negócio. Primeiramente, a gente agradece a Deus por essa família e pela oportunidade que a gente teve desse sonho se tornar realidade e aos poucos a gente está crescendo cada vez mais. O Rubens é produtor de café há décadas e os dois criaram as filhas nesta propriedade. A ideia de produzir as polpas surgiu para resolver um problema que a família estava enfrentando. Com tanta goiaba no pé, eles não estavam conseguindo consumir tudo. A gente vendia todas as verdes para o Ceasa e para o Sacolão de Araguari e de repente começou a sobrar muita goiaba madura. Começamos a vender para uma fábrica em Uberlândia, mas mesmo assim depois não era o suficiente e sobrava muita. Aí um dia eu comecei a fazer geleinhas e bater polpas e começou daí vender as polpas de goiaba e de repente as pessoas começaram a pedir uma fruta, se tinha maracujá, se tinha acerola e aí foi. E hoje temos 10 sabores de frutas. O primeiro passo foi investir na estrutura da fábrica. As meninas chegaram a morar fora, mas voltaram quando a procura começou a aumentar. Eles trabalham com agricultura familiar, um modelo de produção baseado em pequenas propriedades rurais, administradas predominantemente por famílias. Modelo que cresceu muito nos últimos anos e que atualmente é responsável por 70% da produção de alimentos consumidos no Brasil. A fábrica da família Biciato conta com 10 variedades de frutas. Algumas são produzidas no quintal de casa e outras são compradas de fornecedores. Bom, o que a gente tem da produção da fazenda é tamarino, cajamanga, goiaba, acerola, manga e praticamente se a gente precisar, a gente pega dos outros produtores as outras frutas, como seria morango e abacaxi. Depois que as frutas já foram colhidas, a primeira etapa começa na porta da fábrica. A gente vai selecionar a goiaba para ver se não tem nenhuma cortada já por algum passarinho, bicada, alguma bem podre. Vai bem a fruta bem selecionada lá para dentro. Depois, a nova etapa é dentro da fábrica. Começa pela pré-lavagem, né? E aqui é a higienização, para que a gente tenha certeza que nada está errado, né, com a fruta. É agora que começa o trabalho mais importante, o corte e seleção das frutas. Aí a gente vai fazer todo o corte dela, retirar todo, se tiver algum podre, se tiver algum estragadinho, para a fruta ir perfeita para a despolpadeira e fazer a polpa de fruta bem gostosa. Pode bater na despolpadeira, que essa despolpadeira faz também a goiaba. E tem um liquidificador. Como é pouca quantidade, a gente vai fazer no liquidificador. Agora é o processo de coar, para ter certeza, para que na hora da embalagem não vai nenhuma sementinha no suco. Depois da fruta coada, então pronta, agora é a parte da embalagem dela.
onde a gente coloca a medida certinha dessa canequinha. Nossa polpa ela é de 250 gramas, 100% natural. Coloca no saquinho, sela, etiqueta e depois vai direto para a câmara fria para o congelamento e consumo. A família participa do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. 60% das polpas que são produzidas vão direto para as escolas do Triângulo Mineiro. Além disso, os produtos também são vendidos pelas redes sociais. Todos são natural mesmo, não vai água, não vai corante, nem conservante, são todas 100% mesmo. E a maioria das frutas são todas aqui da fazenda. De origem tupi-guarani, a gabiroba reapareceu na região noroeste paulista. Você conhece? Ela é o tesouro do cerrado brasileiro. A gabiroba tem ganhado espaço em outras regiões do país. No noroeste paulista, um produtor rural apostou na produção. Tudo começou com seu Alonso, que trazia a fruta do Mato Grosso do Sul, onde visitava familiares. A gente trouxe a semente, selecionou as frutas maiores e plantou. Então, não foi muito difícil, não. Foi fácil. Pai e filho se empenharam no cultivo da fruta, que é adaptada ao clima quente, característica que favorece o cultivo no noroeste paulista. Ele é um arbusto e ele ocorre em áreas abertas, em solos bem drenados, com bastante luminosidade, que é o local de ocorrência natural dessa espécie. O cultivo da gabiroba é extrativista e toda a família colhe a fruta. Hoje, a propriedade tem pouco mais de 1 hectare, com 5.000 pés em produção. Nilson não tem a quantidade exata colhida da fruta nesta safra, mas sabe que foi produtiva. Quantidade é difícil a gente calcular, porque é igual esse ano, madurou muito rápido. Madurando muito rápido, você não consegue apanhar, ela cai, né? Mas eu calculo aí que gira em torno aí de 1 litro por pé, 1 litro e pouquinho por pé. Há um grande interesse na fruta que lembra a jabuticaba. Rica em vitamina C, a gabiroba auxilia no sistema imunológico e o consumo está associado à prevenção de doenças cardiovasculares. Além da venda da gabiroba para a capital paulista e outras regiões, Nilson abre espaço na sua propriedade para o turismo rural. O pessoal vem, né, panha para si, chupa, paga um pouquinho, né, depois paga por litro. Aí tem o licor da gabiroba, tem o licor do abacaxi e o licor da jabuticaba também. Sou de Planalto e gosto muito dessa fruta. É uma fruta que a gente, sertanejo, tem que todo ano aproveitar dela, né? Eu acho que todo mundo tinha que conhecer essas crianças que vêm aí evoluindo. Tem crianças aí que não sabem o que é um pé de gabiroba, o que é chupar a gabiroba no pé. E a coisa mais gostosa é você chupar ela na lavoura aqui, do jeito que nós tá chupando, né? A Feira Livre de José Bonifácio é um dos pontos onde a gabiroba é comercializada. Por aqui, o Nilson vende a fruta por R$ 20 o litro. Todos os domingos, durante o período de produção, ele traz cerca de 150 quilos de gabiroba para vender para os clientes da região. Essa frutinha lembra a minha infância. Quando a gente era criança, era muito comum na nossa região. Depois, com as pastagens, com mudança, ela andou sumindo. Agora, ultimamente, tem aparecido. Tem gente cultivando, eu acho. Então, tem aparecido aqui, a gente não deixa de comprar, porque é uma delícia. A gabiroba, ainda que discreta em participação de mercado, é um exemplo de como frutas nativas podem se transformar em potenciais comerciais, conciliando desenvolvimento econômico, saúde e preservação ambiental. A gente identificou aí que a capacidade de produtividade da água-vira é de mais ou menos, de aproximadamente 7 toneladas por hectare, né? E claro, dentro de uma condição em que a gente tem aí uma média de 5.000 plantas por hectare. A safra da água-vira é muito rápida, ela ocorre aí em um período de 20 a no máximo 30 dias, então não é uma safra e apenas uma vez por ano, que é justamente no período de primavera-verão. A produção e o consumo de ovos devem aumentar agora, em 2025, e os preços apresentam tendência de queda. A oferta da proteína deve continuar crescendo em 2025. As projeções indicam alta na produção e no consumo. A disponibilidade interna da proteína vai ser um dos principais fatores que influenciarão os preços ao longo do ano.
caso o setor continue expandindo os plantéis, além da capacidade de consumo do mercado doméstico. Os valores podem seguir a tendência de queda observada em 2024. Estimativas do CPEA apontam uma produção de quase 4 bilhões de dúzias em 2025, um aumento de 3,4% em relação ao período anterior. A Associação Brasileira de Proteína Animal projeta um consumo de 265 ovos por habitante neste ano e espera também um aumento de 10% nas exportações em 2025 em comparação às expectativas para 2024, chegando a 22 mil toneladas. Em relação aos custos de produção, a tendência é que a maior oferta interna de milho e do farelo de soja ajude a conter o aumento dos gastos dos avicultores em 2025. O Brasil se tornou o maior exportador mundial de algodão em 2024. Mas agora, neste ano, o setor enfrenta novos desafios em toda a cadeia produtiva. A produção mundial está crescendo mais que a demanda. Os avanços nos custos superam os aumentos nos preços de venda para a nova temporada. O petróleo é negociado a patamares abaixo dos registrados há um ano, o que favorece fibras sintéticas. E os contratos futuros da Pluma indicam estabilidade para 2025. Pesquisadores do CPEA apontam também que as cotações no Brasil podem ser pressionadas pela maior oferta, pelo estoque de passagem elevado, pela demanda contida e pelo pouco crescimento da economia mundial. Por outro lado, a alta do dólar frente ao real pode favorecer as exportações. Cada vez mais os cafeicultores brasileiros investem em cafés diferenciados. E esse tipo de grão está sendo muito bem aceito pelo mercado internacional. O que faz de fato um grão se tornar especial lá na xícara do consumidor? Eu poderia te dizer que o primeiro passo é o produtor ou a produtora realmente estarem completamente focados em agregar de fato valor a esse produto que eles estão cuidando dele lá na sua fazenda, né? Então, quando esse coração está vibrando para fazer isso, para muita agregação de valor, cuidar, zelar desses grãos para que realmente eles consigam se revelar na xícara com tudo aquilo que eles carregam em termos de genética, de território, de local de plantio, de centenas, às vezes, de pessoas envolvidas com aqueles processamentos. Quando esse produtor ou essa produtora estão totalmente focados, a gente começa onde, Kelly? Pensando em qual sementinha colocar na terra para que a gente zele dela. E aí que a gente vai pensar, talvez, no primeiro pilar mesmo da qualidade, que é você pensar qual cultivar, qual variedade de café você deseja colocar no chão, cuidar dele, porque cada um desses materiais, eles vão te entregar perfis sensoriais lá na xícara muito diferenciados. Então, começa por aí. A cafeicultora ou o cafeicultor entender muito bem o que cada genética tem para te entregar, o que você gostaria que os consumidores encontrassem nos cafés que você está produzindo dentro da sua fazenda, e aí você começar essa linda jornada de produção de cafés especiais. E o Brasil, ele vem crescendo muito na produção de cafés especiais, os produtores, os cafeicultores e cafeicultoras já entenderam que existe um segmento importante desse mercado e muitos deles que entendem que tem esse perfil, né? Porque eu acho que a gente tem que ter um pouco desse perfil de querer realmente agregar muito valor a esse produto para que a gente entre nesse segmento. O produtor, entendendo, começou realmente a ver uma virada de chave aí na produção. E Brasil, como sempre, né, ele vem entregando ao mundo um volume com uma consistência impressionante de cafés especiais. E isso tem feito com que cada vez mais o Brasil, sim, comece a ser visto e desejado como o maior produtor também de cafés de muito valor agregado, cafés muito únicos, muito raros, muito especiais. Nós temos mercados que já são muito maduros em termos de consumo de cafés especiais. E vamos colocar aí todo um continente europeu, que na verdade é onde praticamente começa toda essa difusão, toda
toda essa promoção dos cafés especiais. Então temos ali uma Europa muito madura, temos um Estados Unidos também que já demandam por cafés especiais de Brasil e de todo o mundo por muitos anos, também um mercado já bem estabelecido, muito maduro. Na Ásia nós temos Japão, que também há muitos e muitos anos consome grandes cafés, principalmente os cafés brasileiros. O mercado japonês é um mercado que sempre valorizou substancialmente o mercado de cafés especiais brasileiros, é um dos grandes compradores, um dos grandes parceiros dos cafés especiais do Brasil. E a gente vem assistindo aí nos anos vindouros também uma chegada de novos países, de novos continentes também buscando e desejando cada vez mais se adentrar pelo universo dos cafés especiais. Hoje a gente tem aí um mundo árabe também como países emergentes, chegando com muita força, com muita potência. Temos visto um crescimento bastante exponencial para cafés especiais na Arábia Saudita, enfim, todo ali o mundo árabe, na verdade. E não tem como também a gente não dizer que uma China, né, pensando Ásia, uma China que vem chegando, aumentando de forma bastante importante o seu consumo de café. E quando nós pensamos China, pela sua grande população, qualquer pequeno percentual de aumento de consumo na China é muito significativo para quem exporta café. E Brasil tem sido, sem sombra de dúvidas, um dos países mais importantes para realmente suprir a demanda dos especiais pelo mundo afora. Com os avanços da agropecuária brasileira, é possível produzir mais sem a abertura de novas áreas de pastagem. Uma das técnicas é a integração do gado com a lavoura e a floresta. Há mais de 20 anos, Marise assumiu a fazenda da família. Ela trabalhava como dentista, mas depois que o marido morreu, se tornou a dona desta propriedade em Ipameri, a 200 quilômetros de Goiânia. Estava numa situação muito precária, estava infestada de cupins e estava era prejuízo. Para tocar os negócios no campo, Marise pediu ajuda para a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Foi quando ela conheceu a integração lavoura, pecuária, floresta. Do alto é possível ver perfeitamente como esse sistema funciona. Aqui nós temos o pasto para o gado, o eucalipto para a produção de madeira e a lavoura de soja logo ali. Esse modelo une sistemas produtivos que normalmente não dividem o mesmo espaço em uma fazenda, mas se eles forem aplicados com as técnicas corretas, aumentam a produtividade de forma sustentável. Você não vai desmatar nenhum palmo, não precisa mais desmatar. Então você rotaciona grãos, você rotaciona o capim, você rotaciona o gado, você tem as árvores, tudo na mesma área. Esta área de pastagem, por exemplo, foi dividida no formato de uma grande pizza. Em vez de estar espalhado em toda a fazenda, o gado fica em alguns pedaços por dias, até poder passar para as fatias seguintes. Quando os animais se deslocam, o capim tem mais de um mês para crescer nos pedaços de terra vazios, até que o ciclo recomece. Por isso, não há necessidade de abrir novas pastagens. Se a gente comparar os últimos 40 anos, a gente teve uma redução de 15% das áreas de pastagem no país, o que resulta o quê? Numa melhor produtividade, ou seja, o produtor está conseguindo produzir mais dentro de uma mesma área e com isso ele precisa ter a recuperação daquele solo. Atualmente, 830 bois vivem nessa área, na fazenda da Marise, 10 vezes mais do que no sistema tradicional. A gente concentra os animais em uma área menor, a gente consegue até o manejo, fica até mais fácil. Aqui, nesse pedaço de terra, foi plantado milho. Como a gente pode ver, no meio da lavoura também tem capim, mas não se trata de erva daninha. Depois que esse milho for colhido, toda essa área vai virar uma grande pastagem e servir de alimento para o gado na época mais crítica do ano na pecuária, o período de seca. Os animais, ao invés de perder peso, não conseguem ganhar peso no período da seca.
O melhoramento genético dos animais também aumenta a produção pecuária. A genética de hoje, ela disponibiliza animais com um desempenho muito superior a 30 anos atrás. A gente hoje busca também as questões na genética de qualidade de carne, maciez. Então nós conseguimos produzir mais quilos de carne por hectare do que produzíamos há décadas atrás. O adubo deixado pelo gado ajuda a fertilizar a terra. Ele vai servir como adubo para a lavoura que vem em sequência. Então você consegue ter um aproveitamento do ciclo maior e diminuir assim a dependência externa de adubos. Por isso que a gente fala que é sustentabilidade, porque você consegue aproveitar o ganho de um para outra cultura. Nesse sistema integrado, a floresta tem um papel importante. As plantas capturam o carbono produzido pelo gado e neutralizam a emissão de gases que agravam o aquecimento global. No caso da floresta, vai ter essa captação no nível muito maior, né? Tem raízes profundas também, uma planta como o eucalipto, e o carbono ainda fica sequestrado na madeira, né? Ele não retorna para a atmosfera, né? Desde o momento que você tem o capim crescendo, que aquele animal vai ingerir, você tem o capim sequestrando carbono também. Então o Brasil é o único país do mundo que tem um plano operativo para a agricultura, né, para ver a melhor forma e a melhor técnica de se fazer a agricultura de baixo carbono dentro de todas as cadeias produtivas do Brasil. Máquinas autônomas controladas remotamente, drones para fazer o mapeamento da propriedade, inteligência artificial. Para tudo isso, é preciso ter acesso à internet. Mas um levantamento feito por uma associação sem fins lucrativos mostra que a situação aqui no Brasil está longe do ideal. Nós, junto com a Universidade Federal de Viçosa, nós desenvolvemos um indicador com dados públicos, baseado numa metodologia científica, e a gente conseguiu trazer para o nosso país os dados de conectividade do Brasil. E aí, como vocês podem ver, a gente tem apenas 23,8% das áreas rurais conectadas no nosso país. E aí pode imaginar um país de abrangência continental, um dos principais produtores de soja, de cana, de algodão agora no próximo ano, sendo que a gente não tem quase conectividade no país. Eu vejo hoje que o principal desafio realmente é a gente produzir mais na mesma terra. Então, como que eu faço isso hoje? Eu preciso de tecnologia, né? E como que eu utilizo a tecnologia no campo? Com agricultura de precisão. E como que eu utilizo a agricultura de precisão? A base dela é a conectividade. Então, eu levando a internet nas propriedades, eu consigo realmente utilizar todas as aplicações. Eu consigo fazer um monitoramento de uma máquina em tempo real, eu consigo verificar quando que vai ser o melhor momento para eu plantar, para eu colher, para eu pulverizar principalmente, né? Porque se a gente pulveriza, a gente tem que saber qual que é o melhor momento para não poder espalhar todos os defensivos agrícolas. Então, com tecnologia eu consigo fazer tudo isso. E também economizando, né? Porque a gente precisa economizar, e aí quando economiza também, para você ter uma ideia, uma máquina conectada, quando a gente avalia o monitoramento em tempo real, eu tenho uma grande redução de combustível. E o combustível é um dos maiores gastos do agronegócio, né, para o produtor, e também a questão de sustentabilidade. Então, se eu economizo, eu reduzo a emissão de gases aí no efeito estufa e tudo mais. 2 associados da associação, né, uma empresa de máquinas agrícolas e uma operadora de telefonia, se juntaram para fazer um laboratório real, porque muito se fala, né, vamos levar conectividade no campo. E qual que é o real benefício? Então, a Fazenda Conectada, ela fica no Vale do Araguaia, na cidade de Água Boa. É uma fazenda com alta produção agrícola de soja. E fizemos a implementação de uma torre de conectividade 4G, então um sinal público que a gente tem na cidade também no campo. E fizemos aqui avaliação de 3 indicadores principais. O indicador de eficiência agrícola, eficiência econômica e sustentabilidade. E com o monitoramento real das máquinas, né, fazendo o ajuste e calibração de máquinas, fazendo a análise e cobertura realmente do plantio e da colheita, a gente conseguiu comparar aí safra a safra, 21, 22 e 22, 23, que hoje
18% da produção rural teve um aumento nessa localidade. Então, você pode imaginar que a fazenda é 18% mais produtiva, ela teve 25% de redução de custo de combustível e ela tem 10% de redução de pegada de carbono. E um outro ponto muito importante é que não é só a fazenda que é beneficiada, todo o entorno. Então, existe realmente a inclusão social e digital no entorno. Então, a cidade tem conectividade, a escola rural próxima tem conectividade, a unidade básica de saúde também tem conectividade. Então, a transformação ela é no campo por completo. Uma das grandes bandeiras aqui da associação, né, levando conhecimento a todos também, é informar que nós aqui da associação falamos que precisamos de políticas públicas para poder levar conectividade no campo. Porque a gente já tem esse primeiro dado importante, que 23,8% das áreas rurais tem cobertura. Então, eu tenho um grande espaço do país aqui que não tem cobertura. O que nós precisamos? De políticas públicas, de fomento, para poder levar conectividade não só para o grande produtor, que hoje ele consegue realmente fazer esse investimento, mas para o pequeno e médio produtor. Tem um fundo muito importante que se chama FUST. O que quer dizer FUST? Fundo de Universalização do Serviço de Telecom. Ele foi criado logo na privatização das operadoras e criado também para fazer a instalação dos orelhões. Então, é um fundo, e aí todo ano ele tem algum tipo de utilização. E qual que é a nossa ideia? Que esse fundo possa ser utilizado onde tem a maior deficiência de conectividade no Brasil. E qual que é a maior deficiência? Nas áreas rurais. Então, a nossa bandeira aqui, Conectar Agro, junto com todos os nossos associados, realmente é mobilizar para que todos estejam conosco, para que a gente possa utilizar esse fundo. Nesse momento, o fundo está sendo utilizado, ele já foi endereçado, né, para conectar escolas, mas nós na Conectar Agro falamos que a gente precisa conectar além das escolas, a gente precisa conectar a educação do nosso país. E como eu conecto? O aluno ele sai da escola e vai para a casa dele que fica numa área rural, então eu preciso conectar para que ele possa continuar evoluindo, não só ele, mas também todas as propriedades rurais próximas. Essa edição do Agro Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e, claro, a gente se vê no próximo programa. Até lá!